Olá, boa noite. Voltamos às lives. Semana passada estava em convenção, então não consegui fazer. Mas agora estamos de volta, tá bom? Vou esperar aqui a nossa convidada chegar e já começo com você. Espera aí. Oi, Karine, tudo bem? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre ansiedade. Na verdade, um pouquinho não, acho que muito. E. Ei, deixa eu pausar. A gente vai falar um pouquinho de um aspecto um pouquinho diferente. Por isso que eu trouxe a Viviane aqui, que é fonoaudióloga. Deixa ela entrar e já apresento ela direitinho. Ih, será que a Vivi caiu? Mandei a solicitação de novo para ela, vamos lá. Então a gente vai falar de alguns aspectos um pouco diferentes de ansiedade, mas muito envolvido com esse ambiente novo, com essa situação nova que a gente está enfrentando aí, que parece que não termina, né? Todo mundo esperando que termine, não tem jeito. E enviei solicitação de novo para ela. E, e a Viviane, ela trabalha, não está conseguindo participar. Ué, deixa eu tentar resolver aqui com ela primeiro. Ela tá tentando. Pois é, te mandei aqui a solicitação. Ah, agora foi. Tudo, Olá, tudo bom? tudo, e você? Tudo ótimo. Boa noite, bem-vinda. Boa André noite. tá aqui. Então, eu tava falando, Viviane, que a gente vai falar sobre um aspecto um pouquinho de. Na verdade, um dos aspectos relacionado à ansiedade, né? Uhum. E aí, pensar em umas ferramentas para auxiliar esse processo todo. Então, primeiro eu queria te apresentar. A Viviane é fonoaudióloga, ela é especialista em voz e ela é criadora do método Voice Fit. Então, depois todo mundo aqui entra lá no Insta da Viviane e segue ela lá também, que ela faz lives ótimas, ela tem um conteúdo super legal, super legal. Tenho assistido bastante. E obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite. Eu acredito que quando a gente encontra pontos em comum em assuntos que teoricamente são tão diferentes, você fala, puxa, uma fala de voz e comunicação, a outra fala de óleos essenciais, mas gestão das emoções, e como é que isso faz, né, uma ponte? Exatamente. Então, acho que esse olhar, trazer para o teu público é bacana, e se eles tiverem alguma dúvida, eu acho que já podem ir fazendo perguntas, mas ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente vai falando, e eu adoro trazer novos olhares, porque tudo comunica, né? Tudo é comunicação. Exatamente. E cada vez Então, mais, se a né? gente, cada vez mais, e a gente não vai fugir disso. Então, é melhor estar preparado. E aí me conta um pouquinho como é que, e se teve alguma diferença, né? Como vinha, como se apresentava a ansiedade nos seus pacientes antes da pandemia e agora, nesse momento? Ou se teve alguma também mudança entre as fases, né, da pandemia, tipo começo, meio, a gente acha que está no fim, mas nunca se sabe. Uhum. Eu vejo que essa ansiedade ela tem aparecido de maneira recorrente nos meus clientes do treinamento de voz e fala, de competência comunicativa, mas também nas mães, porque eu atendo criança também. E nas mães que ficam nessa ansiedade mesmo, nessa vontade de querer fazer mais e não poder, porque com a pandemia todo mundo fica limitado. E então isso é uma coisa que as pessoas se planejam e não Sim. conseguem executar, e isso dá uma ansiedade muito grande. E por outro lado, quando você falou das fases da pandemia,
É interessante porque no começo todo mundo estava muito espectador. Estava todo mundo ainda olhando, tentando ver quem é esse ser, o que está acontecendo. Mas a gente percebe que agora entra uma ansiedade com um cansaço. Sim, sim, uma exaustão, né? O que E antes era aí, isso, é realmente. e eu percebo que, por exemplo, todo mundo, entre aspas, que eu não gosto de generalizar, mas quem estava atuando offline, obrigatoriamente teve que fazer tudo online. E uma grande maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas não tinha esse hábito de ficar 8 horas, né, fazendo as reuniões e as apresentações. E quem tem os negócios físicos me procurou para falar, puxa, Vivi, e agora? Como é que eu vou fazer live? Como é que eu vou gravar story? E esse Reels, então? Me E fala. ainda, né? Então, eu percebo que isso tem inibido muito as pessoas, tem impedido essa ansiedade de dar conta de tudo, tem impedido as pessoas de conseguir deslanchar e dar o seu 100%, né, nas apresentações em geral. É uma exposição diferente também, né? Então, e assim, você está falando muito dos adultos, também dos negócios, mas as crianças também que são uma geração, vêm de uma geração que está mais habituada, mas assim, não dessa Uhum, forma, né? E não para isso, não é uma uhum, diversão, né? É exato. uma obrigação. E aí, com isso, as crianças, elas acabam ficando mais dispersas, elas acabam tendo dificuldade de aprendizagem por conta desse ambiente, e a própria pandemia, com a falta de convivência com outras crianças, isso também interfere muito negativamente. Negativamente. A, é, então, eu tenho recebido muitas crianças com atraso de fala, e o diagnóstico, ele é multidisciplinar. Então, eu não posso Sim, dizer para você que os pacientes que me procuram, porque quem me procura é a mãe, mas os sim, pacientes, os pequenos, que eles têm algum tipo de diagnóstico igual. Mas o atraso de fala, principalmente para as crianças dos 3 anos, agora, ou seja, que uhum, de 1 ano e meio até os 3, eles estão nesse período de pandemia. sim. Então, a gente percebe que as mães ansiosas para que essas crianças falem, para que elas se comuniquem, a comparação que é inevitável. Sim. Então, A gente esses são fala para não comparar, sintomas mas bem. é impossível, né? Tem mãe que tem gêmeos, tem mãe que a vizinha de porta, que é a única criança que a mãe pode deixar o filho conviver, tem a mesma idade. Então, eles acabam, vai no parquinho, vai no. Né, Na eles acabam comparando. brinquedoteca. Então, isso tem gerado também bastante ansiedade nas mães e um pouco de culpa também, que eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada. A questão da culpa, do que eu fiz, do que eu não fiz, do porquê que eu fiz de mais ou fiz de menos. Então, essas são algumas das consequências. Se você quiser, eu já falo daqueles 3 fatores que eu te expliquei, mas se não, Ótimo, deixa não, correr e vai depois lá. Pode falar. Eu te interrompo aí se surgir alguma dúvida minha também. Se vocês tiverem alguma dúvida, Tá, podem colocar aqui nos comentários ou mandar na caixinha que eu já puxo aqui para Viviane responder para gente. tá bom. Então, basicamente, os sintomas que eu sinto, né, e tenho sentido nos pacientes, eles vêm de três fatores. Então, tem os físicos, tem os Uhum. emocionais e tem os comportamentais. Porque a comunicação, ela envolve tudo isso. Eu não Sim, avalio uma troca de R por L, eu não avalio um atraso de linguagem, eu não avalio uma disfonia. Eu avalio a Viviane, que tem X anos, que nesse momento está vivendo tal situação, e uma das situações é a ansiedade. Então, por exemplo, sintomas físicos, as uhum. pessoas elas acabam trazendo sinais, por exemplo, como eu tenho uma reunião marcada, começa a tremer. Isso já se sentia antes, né? Antes, Sim. você coloca lá medo de falar em público, esses são sinais comuns. É, Você ia falar não, alguma coisa? não, não. E assim, antes era.
não era obrigatório, né? Você não se expunha a isso todos os dias, várias vezes por dia. Uhum. É isso mesmo. E essa exposição frequente, então as pessoas acabam relatando que elas estão com mais, estalando mais os dedos, por exemplo, ou mordendo mais aqui, então tem que recorrer ao dentista para pôr a placa do bruxismo. Então, e vem aqui na fono porque a pessoa não acostumou ainda a usar o fone de ouvido, o microfone, ou o ambiente, a gente está em casa, então tem Sim. gente que vai trabalhar na varanda, porque não tem outro lugar. Aí a pessoa acaba falando assim Exatamente. E é e uma chega competição também. rouca. E chega rouca, porque daí ela não se escuta por causa do fone, ela acaba gritando, enfim. Então, são esses Sim. sintomas físicos, eles têm, fora a palpitação. Então, num Zoom, por exemplo, a gente tem um monte de carinhas Uhum. olhando para a gente, a sensação que a gente tem. Então, se eu tivesse no presencial, eu escolhia uma pessoa e olhava para ela. Apesar de saber que tem os outros, mas agora não, são um monte de par de olhinhos olhando para mim. Então, isso gera uma ansiedade. E parece que ainda não se tem uma etiqueta, né, uma regra de quem vai falar primeiro. Então, um fala, o outro não, então tudo bem. E aí você queria tanto falar alguma coisa e vem aquela sensação de coração acelerado, a respiração ofegante, você fala rápido para acabar logo, perde a vez de falar. Então as pessoas acabam ficando ansiosas também por causa disso, porque essas reuniões online não é, a pessoa acaba tendo que usar outras regras, vamos chamar assim, outras formas de entrar e dar a opinião dela, e isso também Sim, desenvolver gera uma outras frustração se ela habilidades não também. consegue. É. Aí eu também falei para você, né, que a gente tem os sintomas emocionais. Emocionais. Então eu percebo que as pessoas, por exemplo, além do medo, né, o medo de se expor, o medo de julgamento, elas acabam perdendo o raciocínio, porque é tanta coisa na cabeça e ela fala e aí depois não sabe de onde começou, e aí a pessoa perde a atenção dela. Então eu tenho observado isso também, que as pessoas reclamam que perdem o raciocínio com mais frequência, não conseguem concluir um pensamento porque alguém já vem e já corta. Então, acelerar os vídeos, agora a gente pode acelerar o áudio do WhatsApp, Sim. o que parece ser muito legal, né, por um momento. Mas, por outro, você não pega as nuances que tem a qualidade vocal. Então, por exemplo, se eu quero dizer para você, nossa, eu demorei 5 minutos para chegar até aqui e começar a live. É uma coisa. Agora, se eu falo, eu demorei 5 minutos para chegar aqui até a hora da live, já dá outra Completamente sensação. diferente. É. Tanto que assim, o Agora, se eu escrito, escuto... né? O próprio escrito é Uhum, diferente do. A pessoa, quem lê, entende às vezes diferente do que quem escreveu, e a voz vem uhum. para isso, né? Exato, para dar ênfase, para marcar qual é o ponto de vista que você tem, aquela informação subentendida. E quando você acelera os vídeos e acelera os áudios, o que que fica? Então, eu não estou questionando, porque eu também faço isso quando o conteúdo me interessa. Sim. Agora, se eu quero, por exemplo, eu tenho uma parceira de trabalho que ela, quando eu vou escutar o áudio dela, eu paro, por quê? Porque a voz dela me acalma. Então, eu Olha só. sei que eu estou acelerada, eu falo, agora eu vou ouvir o áudio da Sandy. Aí eu paro, aí eu escuto, aí eu falo, tô calma. O problema está Olha só. resolvido, tá legal. Então, eu acabo até usando como ao meu favor, né, a qualidade da voz dela, porque eu sei que aquilo me faz bem. E é o que faz uma música e que eu sei que agora que eu fui conversar com você, eu fui estudar os óleos essenciais. Ah, não acredito. Olha Não só. muito, não muito, mas eu fui. Aí eu falei, olha aí, tá vendo? Por isso que é bacana a gente usar coisas externas, porque às vezes o interno tá tão maluco. Isso, exatamente. É para dar, na verdade, eu falo que é uma ferramenta, né? A gente precisa de ferramentas. Uhum, Algumas ferramentas são uhum, internas, né? E aí a gente uhum, vai uhum. acabar mandando mais para terapia, para psicóloga, acompanhar isso. Exato. Mas tem outras ferramentas que a gente tem ao nosso redor, Uhum, e assim,
Os óleos Uhum. essenciais são uma ferramenta, né? E Uhum. para a gente utilizar a nosso favor. A gente vai falar hoje mais deles com esse foco de ansiedade, mas são ferramentas para diversas questões, até dessas que você falou, tipo, Uhum. de manter foco e tudo mais, a gente fala numa outra live. Uhum. Uhum. É. E aí os últimos, o que eu falei, que a gente, eu tenho observado 3 pontos de ansiedade nas pessoas. De Isso. ansiedade não, de forma como as pessoas têm se apresentado e como que a ansiedade interfere. Então, falei dos comportos emocionais, falei Emocionais, dos físicos e físicos. faltas comportamentais. Então, eu vejo que as pessoas estão mais inquietas. Então, por exemplo, ela está aqui assistindo, mas ela está ou chacoalhando o corpo, ou vendo uma televisão e mexendo no WhatsApp, ou escutando um áudio e vendo um vídeo. Então, as pessoas têm ficado mais inquietas nesses últimos tempos. As pessoas se aborrecem e não sabem por quê ou da onde que veio esse aborrecimento. E Sim. provavelmente o ansioso que quis dar controle de tudo, né, não conseguiu e se aborrece com mais facilidade. E Gente, são críticos demais. sim. Fala. Não, eu falo assim, você tá falando aí, eu me vejo, porque uma das questões que me levou, na verdade, a principal questão que me levou para o uso dos óleos essenciais foi a ansiedade. E aí eu vivia nervosa, não sabia por quê. Tipo, tô porque eu tô, mas também não parava para Uhum, perguntar, para me perguntar e para avaliar uhum, o que uhum, tinha me uhum, levado àquele sentimento, né, aquelas sensações. uhum, Mas é exatamente o que você está uhum. falando. E um último comportamento que eu também vejo, porque as pessoas com o acesso à internet, e as crianças também, elas acabam entrando no mundo online de cabeça e ficam muito tempo naquilo. Então, o que é Sim, importante, não só a lição de casa, mas, enfim, uma hora de brincar, um momento de fazer uma atividade mais manual do que só tela, 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 tela. A criança não tem essa maturidade para dizer, agora eu já fiquei uma hora sim, jogando, eu vou fazer uma atividade. Não vai fazer não, isso. Quem tem que fazer isso é o adulto que está com ela. Então, aí essas coisas vão exatamente. ficando para depois. Por quê? Porque o adulto precisa trabalhar. Ele precisa dar conta das coisas da casa. E aí deixa a criança lá, porque lá pelo menos ela está distraída, está quietinha, ou não, né? Mas enfim, está entretida. E Sim. se parar, então a procrastinação, fala, meu Deus, mas se eu parar agora, eu depois não consigo fazer isso. E são coisas que eu também vejo. Eu falo, por que a minha filha ama a casa da avó? Tem Porque a avó atenção, né? para, tem atenção, para tudo que está fazendo, tudo, absolutamente tudo, para brincar de LOL. E agora tem LOL menino. Quer dizer, é Sim. outra coleção gigante que Nem vai fala, começar. gente. Já não sei mais nem qual que tá. Então, é assim, é a pecinha, eu não sei o que, nananã. E lá em casa não dá. Lá em casa é a roupa, é a comida, é a louça que brota. Sim. Então é complicado, assim. Eu me coloco também no lugar dessas mães e dos meus clientes, porque eu vejo muito isso. A gente está vivendo em casa todo mundo mais ou menos o mesmo cenário, as mesmas dificuldades, né? O que antes Exato. eu acho que apagava um pouco, porque tem as mães, as mulheres que já ficavam em casa, tinha as outras que trabalhavam fora e que tinham todo um suporte, seja da escola Uhum, ou de babá. E aí agora ficou todo mundo, pelo menos um período, ficou todo mundo no mesmo saco. Então, tipo, eu te uhum, entendo, né? Eu compartilho das suas uhum, questões, das suas uhum, uhum, dificuldades. Eu acho uhum. que se teve uma coisa que a pandemia fez também foi isso, de colocar todo mundo no mesmo barco e entender um pouquinho essas dificuldades que às vezes passavam ou você menosprezava, enfim. E é engraçado, porque o meu marido, ele pegou o Covid, foi positivado, ficou 11 dias no hospital. Nossa, Então, e sendo 6 dele na UTI. Agora eu falo nossa, tranquilo, até voltei para as redes sociais, porque ele já está em casa, mas e bem. Mas esses 11 dias foram bem complicados. E é engraçado como a criança, ela percebe essas coisas, que tem alguma coisa diferente, mas ela é muito prática. Então a criança resolve. E a gente fica, né, no si, na árvore daninha do si, na do erva daninha. sim. Mas se não sei o quê, mas se não sei o que lá, mas se o nosso cabeça... A É, criança resolve.
um dia, depois acho que passado uma semana, nem tinha sido muito tempo que a gente estava só eu e ela, porque estávamos em quarentena até fazer todos os testes, a Todos gente os fez testes. 2 para ter os 2 negativos, ainda bem. Ela falava assim para mim, mãe, sabe que se o papai trabalhar viajando, eu acho até que a gente vai se dar bem. Gente, olha só como é a Tipo, cabecinha de criança. tudo bem ficar só eu e você em casa, a gente se vira, né? O E, que que você gente, tá tá? bom, É né? isso, é isso. É exatamente isso. Mas uma É. dessas questões mais que eu mais recebi, porque eu comecei a pandemia como cliente da Doterra, né? Eu era cliente, depois que eu virei Uhum, consultora. uhum, E aí você começa a receber as demandas desses clientes. Eu acho que o que eu mais recebi, assim, disparado, não foi nem que era uma coisa que eu achei que viria muito, que era a questão da imunidade, o receio, né? De tipo, vamos fortalecer a nossa imunidade para não uhum, para ter menos chance de pegar e tudo mais. Não, foi muito isso da ansiedade. Então, da ansiedade nas uhum, crianças, da ansiedade nos pais e vários desses comportamentos que você comentou e várias dessas uhum, questões físicas. Então, alguns tipos de toque, né? Então, eu comecei a ter alguns uhum, tiques e tudo uhum, mais. Assim, eu acho que se o eu brinco que antes, não é que a ansiedade não estava aí, mas é que antes é tantas outras coisas e o dia fluía tão melhor, a semana fluía de uma forma tão, uhum, até automática, mas assim, já estava, uhum, né? Que demorava para aparecer algum sintoma uhum, ou para incomodar tanto. E como todo mundo uhum, teve que uhum, ir muito para dentro, começou a uhum. perceber também a sinalizar. É, É. é. Ó, a Era bem mais Lenice falando, com pontual, né? certeza, estou bem nesse isolamento por causa dos olhos. É, assim, eu brinco que aqui não aconteceu infanticídio, marido não voou pela varanda por causa dos olhos. Porque, gente, Uhum, pensa, né? Aqui nós somos em quatro pessoas fechadas o dia uhum, inteiro dentro de casa, tendo que fazer é, isso, de um na varanda, um na uhum, sala, um na cozinha, um no uhum, quarto, ainda brigando por uhum, internet, né? uhum, Faz isso. uhum. Ah, eu nunca imaginei que eu fosse sobreviver. Nunca. E ainda assim, a gente achava que era um mês, né? E estamos Uhum, nessa é, desde então. é, Então, muitas das é. ferramentas ah, precisaram ser usadas muitas ferramentas para que todo mundo passasse por isso. Alguns a gente Uhum, sabe que não passaram muito bem, assim, o impacto foi uhum, maior, uhum, né? Teve alguns uhum. estudos aí que eu li sobre pensamentos suicidas de adolescentes, o Uhum, isolamento, quando uhum, até poderiam uhum, sair um pouquinho a opção por se isolar, por manter uhum, naquele ambiente. Eu não sei se você uhum. se você chega a atender essa faixa etária, ou se é mais esses dois extremos, mais crianças e E os adultos. adultos. É, a adolescência não chega para mim. A adolescência é muito pouco. É, ou quando vem é uma questão de treinamento, então Ah, a mãe que se identifica com as questões de dificuldade de fala, de performance comunicativa, ela vê no filho algumas desses sinais, então a perda de raciocínio, o uso excessivo de gírias, uma frase que começa e não termina, porque a mãe está de ouvido, ela está assistindo a aula do filho. Então sim, ela verdade. sabe que a hora que o filho se expõe, ele erra, ele começa e não fecha o assunto, ou num trabalho em grupo ele não consegue dar opinião, então ela me procura para fazer um treinamento de capacitação. Então daí não é Diferente. um tratamento de algo que dói, é Uhum. mais na prevenção. Então, essa faixa etária, eu tenho conhecidos que têm filhos adolescentes que têm relatado isso. Então, além dos variações de humor propícias da Nossa, adolescência, não fala. ai, por favor, né? A gente Nossa, foi adolescente, muito gentil. a gente lembra. É, É, mas eles, além disso, então, eles acabam se aborrecendo e elevando com muito mais frequência, então, e essas crises de ansiedade para dar conta das coisas.
Então, a gente percebe que, mas não chega para mim, pelo menos no meu consultório, não vou dizer se em outras fonos, não Sim, sei. sim. Mas aqui no meu Boa pergunta. consultório é muito, muito pontual, as mães e os filhos. E então as mães fazem o treinamento e as crianças fazem tratamento. Estava em tratamento. E em É. relação a ferramentas, você chega a abordar isso, né, assim, não na questão do tratamento em si, mas assim, você chega Uhum. a abordar algum tipo de ferramenta de voz, né, que vai ajudar esse indivíduo nessas questões de ansiedade também, ou o foco é mais em resolver essas queixas, né? Porque são queixas. Não, por isso que eu falo do método, do Voice Fit. Eu tenho 22 anos de formada e eu gosto de voz desde o segundo ano da faculdade. Não vou falar primeiro porque não dava para dizer. E toda a abordagem que eu tive desde a época da faculdade, eu sou formada pela PUC, então já tem aquela parte de humanas. Eu fui fazer a pós numa escola que vem da Paulista de Medicina, porque daí eu queria ter o outro lado. Sim, Mas essa diferente. formação que eu tive de humanas, ela não consegue dissociar o sujeito, vamos chamar assim, do sintoma. Do Então sintoma. eu não Olha que posso. interessante, gente. É, É uma visão bem mais é, humanista, né? Mesmo. É incrível. é. Então, nessa análise do sujeito, faz parte eu entendê-lo de maneira integral. Se eu não entender o sujeito de uma maneira integral, eu vou fazer um exercício pontual que ele até pode fazer, mas ele vai ficar insatisfeito porque o exercício não vai fazer resultado. E aí ele vai falar que a fono é ruim. Ele prefere ir no YouTube e ver os vídeos, porque daí lá ele consegue fazer. Então, assim, se é para dar um exercício só para aquela queixa, eu mesma falo, então você dá um Google e vê vídeo. Não precisa vir aqui, né? Ou Sim, fazer o online. Então, o que eu percebo? Que como eu acabo tendo um olhar para a pessoa da voz, da comunicação, como a voz tendo uma dinâmica, um ponto de vista orgânico, porque óbvio, depende do corpo, né? sim. Mas também tem um lado emocional. Se eu tô brava, é muito difícil a minha voz não dizer isso. Se eu tô cansada, se eu tô triste, se eu tô alegre, tem controle. Eu consigo controlar. Né? Eu não sei se eu posso falar aqui de vídeo que circulou no WhatsApp. Acho que pode, né? Não Acho tem que problema. pode. Circulou um Agora eu também vídeo. quero saber. Depois eu posso mandar pelo WhatsApp. Circulou um vídeo de uma jornalista da Globo News. Ah, Que eu ela vi! teve um. Eu vi. Ela começa o vídeo assim. Aí o troço não funciona. Aí ela fala, eu quero áudio. E aí É o vídeo incrível. desenrola e você percebe a insatisfação da pessoa. Então, num primeiro momento, ela estava a Foi- postos e ninguém sabia da insatisfação. Por quê? Porque ela não falou. Porque a imagem corporal estava lá pronta para fazer o papel que ela tinha que fazer, que é Sim, apresentar o jornal. Mas quando vem a insatisfação, a voz denota. É lógico, ela podia ter controlado se o negócio tivesse voltado e funcionado do jeito que ela gostaria. Agora, pode ser que ela estivesse num mau dia, pode ser que ela estivesse de TPM, pode ser que ela estivesse já com um monte de ensaio, não sei, sim, a não gente vê um sabe. momento, não Exatamente. O sabe o que corte. passa por trás. Então, tem esse viés emocional também. E tem a outra dimensão, que é a dimensão social. Então, a voz, ela tem a parte orgânica, tem a parte emocional e tem a parte social. Se eu falar para você, por exemplo, olha, agora pela porta vai entrar uma mulher baixinha, magrinha e que anda rápido. Como que é a voz Gente, dela? a gente já vi, né? Já, Como que você imagina? Como que você imagina a voz dela? já é baixinha e meio acelerada. Ih, E fina, tá é, vendo? Né? Agora, se eu falo para você, entra, ó, aqui na porta tem um homem grande, forte de musculação. Como que é a voz dele? nossa, grossa ainda, tipo, não, e não E, articula e, direito. Desculpa. e o Anderson Silva?
que a gente faz com ele? Que Nossa, é tem a voz mais verdade, é fina, verdade, é verdade. né? E ele é super bem resolvido com isso. Ele fala, eu não dependo da voz para trabalhar. Então, né, não dependia, né? Então, enfim. Então, a gente tem essa questão social da voz e da Sim. comunicação. Então, como eu acabo tendo esse olhar amplo para a voz e para a comunicação, eu tenho que pontuar. E daí nascem os encaminhamentos. Então, a gente tem as estratégias específicas Uhum. fonoaudiológicas, né, os exercícios específicos, mas eu tenho que dizer para aquela pessoa, cara, o teu emocional está muito prejudicado. Vai trabalhar com o profissional tal. Ah, mas o Exatamente. seu orgânico, né? Você não abre a boca, você precisa ir num bucomaxilo ATM. Então, vai lá. Sua rinite está atacada, vai no otorrino. Você Isso tá, mesmo. sei lá, X, aí a gente vai fazendo as ferramentas conforme o caso. Então, Sim, aí mas é uma entra o clichê avaliação mais mesmo, ampla. cada caso é um caso. Caso. É. E assim, e é cada vez mais isso, né? Porque quando eu fiz faculdade, também uns 20 e poucos anos atrás, tinha muito isso da especialidade e de compartimentalizar o paciente, né? O cliente. E com o passar do Uhum, tempo, a gente uhum. foi feito o contrário, né? Tentar ver como um todo, mas cada um, onde Sim. cada profissional pode contribuir, né? Para a Uhum, evolução do uhum. todo, mas sem perder de foco esse todo. Exato. Nesse todo. Porque senão o paciente também ele se sente perdido, porque ele veio para melhorar o R, sei lá, a pronúncia do R, mas não é o R. É a tiração de sarro que fazem dele lá na escola. Porque quando ela foi prestar vestibular, ela falou os clientes do meu trabalho e o pessoal deu risada. Então, não é o cliente ou o cliente, é aquilo que ela sentiu e impediu a pessoa de fazer aquilo que ela gostaria. E a mãe, nesse sentido, a mãe agarra a criança de uma tal forma e protege, e ela fala, eu não quero mais que isso aconteça com meu filho. Sim, Então, né, o R é uma coisinha, eu dei o exemplo do R, porque pode ser muitas outras coisas. Enfim, então a gente tem que trabalhar de maneira integral. Então, os exercícios eles vão ajudar, tem vários exercícios, tem de respiração, tem de articulação, tem de melodia. Eu tenho um espelho enorme aqui. Agora, com o WhatsApp, com gravação, com uma câmera aqui no celular, dá para fazer um monte de coisa também. Então, essas são as são estratégias que eu muitos. acabo usando, mas tem que ser muito, muito voltado para cada caso. É diferente de Isso é um legal. treinamento, né? Num treinamento Sim, você você tem um tem objetivo pessoas. final também, assim, né? Isso, isso. Então, num treinamento, num curso, aí a gente dá uma coisa mais geral e cada um absorve aquilo que for mais interessante. E Interessante. as crianças não tem jeito. Com elas tem que ser no lúdico, tem que ser brincando, tem que ser, mesmo no online, você tem que arrumar alguma forma para pegar a criança lá do outro lado Nossa, e gente, eu fazer com falo, que a evolução eu aconteça. nem pensei nos profissionais, mas assim, pensei nos professores. Eu falei, gente, eu falava para a professora da minha mais nova ano passado, eu morro de pena de você. E assim, e de repetir, eram grupinhos, né? Pensar que ela ia Uhum, repetir, eu falei, ela ia lutar em três grupos diferentes com o mesmo tema, o mesmo. Eu falo, gente, isso vai ser uhum, cansativo só de uhum. pensar. Só de pensar. É, é, é. E- Mas elas são um amor, né? As professoras, assim, a minha filha está no primeiro ano, então eu não tenho Nossa, acompanhado outros anos. Mas eu percebo o carinho que cada uma tem, aquela boa vontade. E mesmo a bronca, eu falei, gente, o dia que eu for evoluída e der uma bronca igual essa professora, ela está muitos anos à frente, assim, à eu frente. estou sendo, eu estou sendo desrespeitada. Eu falei, ai, que chique isso. É muita evolução para mim ainda. Não, essa deve estar tomando o lavanda na veia. Lavanda, ó, lá em casa chegou lavanda e laranja. E se eu te falar que já faz uma semana e eu não abri as caixinhas ainda? Ótimo. Oh, gente, como assim? Não, e assim, e ainda você falou dois, é uma misturinha que a gente usa muito para ansiedade. Por quê?
Todo mundo Uhum. tem muito contato com lavanda. Acho que é um dos óleos essenciais que a maioria das pessoas já usou em algum momento da vida, Uhum. e principalmente no começo da infância, né? Que as mães usam. Mas essa combinação de lavanda com laranja é maravilhosa para ansiedade, porque a ansiedade são esses, trabalhar com esses Cs, né? Então você imagina vários cenários, alguma coisa que ainda não aconteceu. Não Uhum. aconteceu e você nem sabe se vai acontecer. Então você tá, eu falo, você Uhum. tá perdendo tempo esperando ou montando cenários de coisas que você nem sabe se vão acontecer, se você já precisa se Uhum. ocupar daquilo, né? E o Uhum. lavanda, ele Uhum. traz esse centro, né? E o laranja, ele é muito conhecido por desacelerar o pensamento, então fazer você Uhum. trabalhar de forma mais organizada, então organizar o pensamento Uhum. para depois, por exemplo, Uhum. sair na fala. Então é uma Uhum. combinação maravilhosa. É muito usado, inclusive, para depressão. Então é Uhum. casado, né? É bem Bacana, é. interessante. Bem interessante E mesmo. eu não vou começar a usar. Agora, só fazer uma observação. Eu brinco, uma mentora que eu tive num curso, ela fala que ela conversa e abre janelinha pop-up. Quem é cringe, eu descobri que eu sou cringe, né? A Ai, coisa da gente, essa moda nova agora. Sou cringe, o velho brega, né, da época agora. Sim, exato. Então, abria janelinha pop-up quando a gente ia para a internet, porque era um monte de assunto extra que não tinha a ver com o assunto Com o que principal. você ia. Então, quando você vai falando, a minha cabeça já vai fazendo janelinhas pop-up também. E uma dessas janelinhas que abriu agora, você comentou, falou a pessoa no se acontecer isso, se acontecer aquilo. Além dela pensar, o nosso cérebro é tão danadinho, ele é tão, né, sapeca nesse sentido, porque a gente sofre junto. Sim. Na hora que eu elaboro o plano, É, são as expectativas, né? Então, se eu exato. falo, bom, se eu fizer tal coisa, vai acontecer aquilo, aí meu coração fica acelerado. Então, eu consigo, meu cérebro Sim, faz o meu corpo viver aquilo. Aí sim. muda o cenário, aí vai para o B. Aí o corpo blá, 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 sofre do outro jeito. Sempre vem Aí eu carregado de monto o cenário emoção. C. E é isso que a pessoa que tem a ansiedade, ela muitas vezes não se dá conta. E aí ela acaba fugindo ou para uma caixa de chocolate, ou para não sei quais são todas as outras fugas que tem. Mas enfim, vai lá no shopping gastar um dinheirão, não sei o quê. Enfim, Isso tem mesmo. vários, né? Várias, várias. Mas ela marcar reunião, procrastinar e não se preparar, e aí se dá mal na reunião, e daí vai falar, não, é porque eu não sei falar. Então, não é que não sabe, você não se Não, não é que preparou porque sabe. ficou pensando e não teve Em tudo foco. que podia Pra... dar errado, inclusive, né? Ao E aí, invés de enquanto ela gastar esse estava no tempo cenário, para. fazendo. Então, a ansiedade, ela traz essas sensações físicas e o corpo vai ficando na montanha-russa e a pessoa precisa, opa, calma. Eu brinco, eu falo que onde está o seu locus de controle? Então, no livro do TED Talks, ele fala, você imagina um círculo em volta de você, e por onde você anda, dentro desse círculo é o teu ambiente seguro. Se você consegue, o teu locus de controle tem que ficar dentro de você e não no ambiente externo, porque quando isso acontece, você está à É mercê mexer do que mesmo. os outros vão fazer com você. Exatamente. Então, essa consciência, esse foco, só um parar, eu falo, é o farol amarelo, né? Para, faz o farol amarelo piscar, presta atenção. Aí, bom, fez o checklist lá do que tá bom, do que tá ruim, Do que tá tarará, ruim. tarará, aí vai Pra fazer o que tem que ação, fazer. A ação. E determina não precisa qual é a ficar. ação. É, E todo mundo muito tem preocupado com produtividade, né? Nesse sentido. É que incrível. acha que é fazer e não para nunca. Tem um vídeo bem legal do Will Smith. É, Todo mundo pode colocar no Google, coloca Will Smith medo. Vai aparecer o vídeo dele, ele está dando uma entrevista, ele dá uma entrevista, ele fica de pé e ele conta
como foi a experiência dele quando ele foi pular de paraquedas. E assim, é um barato, porque ele faz todos os passos da pessoa que sofre por antecedência antes de fazer o pulo do paraquedas. E aí depois ele se questiona, né? Por que eu fiquei com medo 16 horas atrás, se nem perto do avião eu não estava? Exatamente. Enfim, eu não vou contar, quem quiser não, assiste, coloca lá o Will Smith, medo. Mas a questão disso do tempo é que se fala, né? O nosso cérebro, ele não sabe o que é presente, passado e futuro. Tudo ele vai colocar nesse presente, né? Para ele tudo é agora, para ele tudo é real, né? Então ele não tem esse discernimento, essa separação de não, o que ela está pensando, tipo, não é real, é só uma alternativa de algo que pode acontecer no dia de amanhã, ou durante a reunião, ou enfim. Aí eu até separei olha só, sem saber disso, que a gente vai chegar nesse ponto, Viviane, mas eu separei um blend aqui, que eu gosto muito de óleos, que tem bem esse foco de trazer para o presente, então, de fazer você ficar no aqui e agora, né? Os óleos de tronco de árvores trazem muito pro agora. Ele fala, tem essa simbologia do estar com os pés no chão, estar fixo, né? E eu adoro, o que eu mais gosto é o cedro. E junto com ele, eu coloquei outros dois. Um deles que é muito usado para comunicação, que é o bergamota. Muito utilizado. Por mais que muitos falam, né, conhecido, o lavanda ele é chamado de óleo da comunicação. Mas o bergamota é que dá essa clareada nos pensamentos para que você consiga se expor, né, e se posicionar. E outro que eu coloquei junto, e gente, o aroma disso aqui é maravilhoso. Então, pensa cedro, bergamota, casca de bergamota, de mexerica, né? Eu sou gaúcha, para mim é bergamota. E o grapefruit, que é o toranja, que é um óleo de autoestima. É um óleo que estimula com que eu me aceite da forma como eu sou e não me cobre tanto. Porque a ansiedade também tem uma relação grande com isso, né? De pensar muito no que os outros estão esperando de mim. Né? E essa exposição que você comentou do online, de reuniões e tudo mais, levou muito a isso. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem para trazer. E aí as pessoas até falam assim, mas óleo essencial é remédio, né? Então, tipo, não, ele não substitui, ele não é uma medicação, mas são substâncias químicas, né? São moléculas químicas, que são compostos que têm ação no nosso organismo, que atravessa a membrana celular e vai agir no nosso organismo. Então, é uma ferramenta super válida que eu posso utilizar nesses momentos. E durante o que a gente, né, durante essa pandemia, tudo que a gente está passando, tanto com criança, para trabalhar a ansiedade da criança, essa inquietação dela, quanto para fazer essa separação do momento em que é de foco e concentração e o momento de desligar, que eu acho que isso também tem acontecido muito. As pessoas perderam um pouquinho o desligar, né? Como você está trabalhando de casa, a tela não baixa. Quando você está no escritório, tem um horário que você vai sair e aquilo vai baixar. Quando você está em casa, às vezes, para fazer o jantar e fala, depois eu vou terminar aquilo. Quando você vê, a pessoa está conectada lá 10, 11 horas da noite. Então, essa dificuldade do desligar também, né? É muito legal. E eu fui pesquisar a relação entre a ansiedade e sintomas vocais. E veja só, eu achei uma pesquisa de 2011. Então, a gente está falando de 10 anos atrás. Pré-pandemia. De 10 anos atrás. Sobre os fatores da correlação entre a ansiedade e a performance comunicativa. Olha. Então, eu até deixei separado aqui. Né, de acordo com essa pesquisa, a literatura diz que tanto o estresse como a ansiedade, eles podem ser fatores primários ou secundários de problemas vocais. Gente, que interessante isso, né?
de Não pensaria. 2011, né? E Você pensa sempre como primários, não como secundários. Não sei, eu tenho essa percepção, né? né? Então, pode ser que a pessoa, quando é primário, por exemplo, a pessoa tem o estresse e ela acaba sobrecarregando aqui a região da Uhum, laringe, e aí isso causa uma disfonia que a gente chama de disfonia funcional, que é a disfonia do uso, mau uso da voz. da voz. Agora, quando é secundário, por exemplo, eu começo a falar e por alguma coisa fico rouco, ou a voz não alcança mais os tons que eu gostaria, e isso me gera estresse, por quê? Porque eu já não consigo mais cantar com os meus alunos, eu não consigo dar palestra tão bem como eu dava, não consigo dublar, enfim, tem vários. Aí isso gera estresse, gera ansiedade, porque a pessoa não sabe se vai conseguir um emprego ou conseguir manter, desempenhar a função dela. Então, por isso que pode ser Sim, tanto primário como quando secundário. secundário. E junto vem a ansiedade, né? Vem a depressão, vem a introversão, a pessoa fica mais introspectiva, e, Baixa enfim, as fobias, autoestima. a baixa autoestima, por isso tem a ver com o blend, o óleo que você falou, e as fobias, os medos, então eu não vou me expor, porque o que vão achar de mim, é isso que você falou. E a outra pesquisa que eu também vi é de 2013, Hum, relacionada com os professores. olha que legal. Voz de professor dizendo que a maioria dos que tinham queixas vocais também tinham queixa de ansiedade e estresse. Tipo, não era nem Então, de só mau uso, né? Porque usa não, bastante, é mais não. fácil de fazer uso errado. É. Então, teve alguma queixa, ansiedade e estresse vinham juntos. Então, como que a gente vai tratar um problema vocal sem olhar todo esse lado, né? E Esse como que indivíduo. o equilíbrio, ele é importante quando os pacientes vêm, os clientes vêm para fazer o tratamento, eu sempre falo, uma coisa que você falou que é importante, é a pessoa se reconhecer e entender como que ela é, o que que valoriza, porque eu chamo isso de palcos e microfones. Eu falei, você tem que É, saber quais são os seus microfones, quais são os assuntos que você pega e domina e pode falar, e onde que são os palcos, em quais lugares você vai falar deles. Então, se eu venho aqui falar com você sobre voz, tudo bem, eu vou ficar horas. Agora, se você quiser que eu fale sobre óleo essencial, então, aí eu vou dizer para você, tipo, eu 2 minutos comprei. são suficientes. 2 segundos, porque eu vou dizer, comprei. Acabou. É Certo? isso Agora, se eu mesmo. tiver numa conversa informal, aí eu desenrolo o assunto porque eu vou ficar muito mais curiosa. Mas numa live eu não posso dizer que eu Sim, sei sem saber. sim. E acaba se protegendo Então, isso também. então uma coisa vai levando a outra. Isso é muito legal. Mas a ansiedade, ela é o mal do É o século, mal né? do Além da século. depressão, do estresse, mas é muita gente sofrendo disso. Então, quando a gente vem para Infelizmente. a internet, vem fazer uma live para poder, que vai ficar gravada, para as pessoas poderem acessar e verificar que tem ferramentas que ajudam, isso é maravilhoso. Eu acho que quem É, trabalha com público tem essa obrigação. Vem aqui e fala para as pessoas. Porque se eu não sei, eu fico sabendo e eu falo para minha amiga, olha, eu vi, tarará, pode ser bom, vai lá. sim, o que eu achei mais interessante ainda vendo que você trouxe é que você uniu, né, todo esse indivíduo. Então, às vezes ela está pensando só num problema pontual, que ela acha que é pontual, e esquece de analisar Uhum, esses outros fatores que podem estar ou prejudicando ou sendo a causa, né, dessa queixa principal uhum, que ela traz. uhum, Achei uhum, perfeito, assim. Obrigada uhum. por ter exposto dessa forma. E É. eu vou fazer uma live, mas não vai ser semana que vem. Semana que vem é aniversário da minha pequena, então não tem live. Mas eu acho que está programado para outra, só com algumas Uhum, receitinhas relacionadas à ansiedade. Então, formas de uso dos óleos e quais óleos utilizar dependendo do momento do dia e de qual é a questão. Porque também tem isso, a uhum, gente quer trabalhar muito o indivíduo como um todo, né? Então, uhum, não é uhum. uma simples queixa. Até teve uma cliente que tinha uma queixa, falou, ai, tal óleo, tal coisa está me fazendo mal aqui, eu posso tomar diferente? Falei, gente, não, né?
olhar o que está Uhum. doendo. Não é buscar uma Uhum. alternativa para aquilo não doer. É, vamos ver por que está Uhum. doendo, né? Tratar primeiro Uhum. esse órgão inicial, para Uhum. depois a gente. Porque o resto, o benefício vai vir, né? Você não precisa tipo, mudar isso na alimentação se você tratar a causa. Porque o Uhum. estômago e o Uhum. intestino estarão mais bem preparados e mais saudáveis e reagirão Uhum. menos, né? Mas Uhum. enfim, Uhum. tem assunto pra caramba É, aí. Queria te é. agradecer então, Viviane. Vamos marcar as próximas aí. Já pensei em várias coisas aqui Oba. e tô Eu adorando adorei. lá o seu Insta. Tô adorando as lives. E assim, são temas super diversos, né? Mas todos têm São. essa intercomunicação com a comunicação, com voz. Exato, exato. E eu acredito que quando a gente traz esse assunto para as pessoas, não fica tão genérico como perca o medo de falar em público. Tá, mas cada um tem um medo, só cada um sabe onde o seu calo aperta. Sim. Então, E às vezes se eu falar, vejo não é uma pessoa medo, que né? fala, não, não é bem isso, mas aí numa live com um advogado, a pessoa, ele fala uma coisa, a pessoa se identifica. Aqui na live de você que faz essa abordagem integral e consegue fazer um blend com cada coisa. Nossa, eu sempre pensei que eu tinha que melhorar isso, e não se esses três atuarem juntos vai ser legal. Então a gente Sim, vai trazendo informação, é o nosso papel que está aqui, é educar as exatamente. pessoas, é trazer informação para as pessoas terem uma mudança. Então eu falo que se em cada live uma pessoa sair com uma coisa diferente, o nosso objetivo aqui foi Sim, foi atingido. Então atingido. É isso levar saúde e é levar as coisas de forma mais leve, né? Uma exato, coisa. precisamos, 2000, Precisando. porque a gente achou que ia ser só 2020, mas vamos ter aí alguns bons anos ainda, em que é Sim, de melhor que muita a gente seja adaptação. mais leve. De muita adaptação. Mas E que olha, muito aprendamos. obrigada, adorei. Eu que Sim, sim, agradeço. Eu que agradeço. é isso aí. Então, qualquer dúvida que tenha ficado ainda, mandem. Pode mandar lá no Insta da Viviane, ou podem mandar no meu, a gente se comunica e vê uma forma aí de responder para vocês. Tá bom? Tá bom, Obrigada, obrigada. então. Um Um beijo, beijo boa grande. noite. Tchau, Tchau. tchau.